Começamos a nossa Morning Call desta segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, olhando para a Ásia, porque a China está azedando o clima nos mercados globais nesta segunda-feira, investidores. Olha, o que está rolando? A gente já está algumas semanas aqui falando sobre o espraiamento da Covid-19 na China, né? Nós vimos o impacto disso na província de Tengchang, que é inclusive uma província importante para a produção siderúrgica do país, os impactos disso para os preços do minério de ferro em semanas anteriores. Aí acabou o lockdown, passou para Xangai, que continua ainda um lockdown bastante restrito em Xangai, restrito até demais, né? Houve separação de filhos dos próprios pais, um apelo da comunidade internacional para que a China acabasse com essa política tão restrita desse jeito. Mas o lockdown em Xangai continua e, olha, aparentemente não está funcionando como as autoridades sanitárias chinesas estavam querendo, tá? A gente vê isso porque o número de mortos, inclusive, continua a subir. E o mercado, nessa segunda-feira, começa a olhar não só para os impactos disso em Xangai, que já é uma cidade bizarramente gigante, né? São 26 milhões de habitantes, uma cidade que tem um peso econômico super importante para a China, super importante para a Ásia, que é a sede de grandes empresas de tecnologia, que também tem fábricas, né? E há um temor de que isso se espalhe para Pequim, a capital chinesa. E isso também está azedando o clima hoje, tá? Leiam a matéria que já entrou no nosso site aqui, do nosso excelente Eduardo Vargas, tá? Tá aqui no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Covid-19, novo recorde de mortes em meio ao lockdown em Xangai e Pequim, cria situação difícil para autoridades, tá? Nós tivemos no domingo 39 mortes por conta do coronavírus em Xangai, onde está rolando esse grande lockdown, né? O número de mortes pela Covid-19 em Xangai é o mais alto desde o início do confinamento, que se iniciou há semanas. Em suma, o governo passou a adotar medidas ainda mais restritivas na região, que é considerada o coração financeiro do dragão asiático. Já na capital da China, Pequim, há pronunciamento do governo local alegando uma situação difícil por conta do aumento drástico de infecções pela Covid-19. Apesar da contenção, Xangai registrou suas primeiras mortes nesta nova onda no dia 18 de abril. Com a nova leva de óbitos, o total de mortes por conta do vírus foi de 87 na cidade, que já somou 22 mil novas infecções por coronavírus. É curioso e é bom destacar, inclusive, que não é uma situação que está fora de controle, né? Imagina, nessa terceira onda, uma cidade de 26 milhões de habitantes registrar 87 mortes e 22 mil infecções, é nada comparado com o patamar de infecções por Covid-19 que nós estivemos experimentando aqui no Brasil. É absolutamente incomparável, tá? Não tem não faz sentido nem colocar uma do lado da outra. O fato é, o governo chinês tem uma política de muita restrição, né, de tolerância zero com a Covid-19. Então, esse número de casos, 22 mil casos em 4 semanas, numa cidade de 26 milhões de habitantes, pode parecer nada aqui para o Brasil, porque os nossos governos dão de ombros, mas para a China, eles fecham tudo, fecham o negócio todo, ninguém vai para o escritório, fecham as fábricas, fecham os portos, e os impactos econômicos disso vão sendo sentidos. São 2 impactos diretos que já estão afetando os mercados, tá? Um deles é a inflação. Nós já vimos um processo inflacionário muito relevante desde o começo da pandemia de Covid-19, por conta da desorganização da cadeia produtiva global, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, vale citar novamente. Eu sempre dou o exemplo da produção de um celular, né? De um iPhone, por exemplo, né? Você tem uma província chinesa que produz a tela, você tem a Malásia produzindo chip, você tem um outro lugar que produz a carcaça do celular, você tem um outro lugar que produz o conector de carregamento de bateria. Enfim, esses lugares estão espalhados, né? Pela Ásia, principalmente. O que acontece é que países que têm política de tolerância zero, como é o caso da China, vem uma ascensão de casos em um lugar e fecham tudo. Então, aquele lugar que antes produzia o vidro do celular já não mais produz. Os pedidos vão se acumulando, isso atrasa a cadeia produtiva, tem menos produto no mercado, a demanda se manteve e aí você tem um aumento de preços. Aí, quando volta a produzir, você tem um monte, né, uma demanda enorme, você tem um monte de pedido atrasado, e aí, de repente, a província que produz o chip fecha.
E aí você tem, de novo, uma desorganização da cadeia produtiva. Esse é um exemplo bocó, assim, como eu gosto de falar, para mostrar, para dizer para vocês o quanto que isso impacta a economia global. Além, claro, dos portos, né? Você tem um monte de navios esperando ali no Pacífico para atracar os principais portos da China. Xangai tem um porto extremamente importante, tá? E nós vemos o impacto do aumento de preços, vimos o impacto e voltamos a ver com esse lockdown em Xangai. O outro impacto que está afetando diretamente os preços das commodities nesta segunda-feira é com a expectativa de desaceleração da economia do segundo maior país, da segunda maior economia do planeta. Tá? A gente tem impactos logo no começo dessa manhã vistos no contrato mais líquido do minério de ferro na Bolsa de Dalian, lá na China, queda de 10%. É isso mesmo, 10% no preço do contrato de minério de ferro mais líquido na Bolsa de Dalian. O Brent para julho, agora há pouco, estava caindo 4%. Por quê? Desaceleração econômica na segunda maior economia do planeta significa menos PIB global, tá? Significa menor ritmo de compra, significa menor demanda. E a expectativa de menor demanda, por sua vez, acaba punindo os preços das commodities, né? Dos contratos futuros do minério de ferro e dos contratos futuros também do petróleo.